vocês mais uma aula de História e nós vamos dar continuidade na unidade 5, que vai falar sobre as primeiras civilizações indígenas das Américas. Nós vamos falar para vocês da página 136 até a 147 e vai ter alguns jogos e alguns exercícios que depois nós iremos explicar para vocês. Primeiramente, eu gostaria que vocês abrissem comigo aí na página 138, que nós vamos falar sobre os jogos e competições do passado, certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre como que era esse entretenimento e do que ele era associado. Ele era associado aos rituais religiosos e também ao treinamento militar. Bacana, não é verdade? Vocês estão vendo a imagem aí da página 138, que se chama Aro de Pedra em um muro de Chichén Itzá, que fica no México. Bacana essa imagem, né? Então o campeonato consistia em quê? 2 times, eles tentavam acertar a bola aqui, olha, por dentro desse aro de pedra. Bacana, não é? Aí vocês podem observar também a imagem de um campo que está na página 139, que era destinado ao jogo de bola. A bola era simbolizada do sol. E esse sol representava para eles em uma competição como se fosse uma batalha entre os deuses, certo? Bom, dando continuidade aí, nós vamos responder algumas questões da página 139. Depois, no finalzinho da aula, vocês vão observar como vai realizar o joguinho também da página 140 e 141. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como chegou ao fim da civilização asteca, certo? Está lá na página 141. Então, ela chegou ao fim quando os espanhóis chegaram por volta do ano de 1492. O que aconteceu? Os espanhóis chegaram e eles observaram que a Mesoamérica era uma região muito rica, e ela era uma região muito rica principalmente em minérios e principalmente ao ouro. O ouro era atribuído como se fosse o sol e era utilizado para fazer adornos. Olha aqui a imagem, olha uma estatueta de ouro asteca, que eram utilizadas para fazer adornos de ouro, acessórios, principalmente para os nobres e para os governantes. E isso fez com que os espanhóis eles se interessassem a cada vez mais esse ouro, né? Então eles iniciaram aí uma guerra contra os astecas e quando chegou no ano de 1521, eles tomaram posse de todas as riquezas, certo? Agora vamos dar uma continuidade, que nós vamos falar um pouquinho sobre os Incas. Por volta do ano 4000 a.C., eles começaram a se centralizar. Antes eram nômades, mas aí com o começo da agricultura, eles começaram a se centralizar. E por volta do ano 200 a.C., eles começaram a dar as suas primeiras cidades-estados. E a economia era vista como através da agricultura, através da criação de animais, da pesca e do artesanato, certo? E desses agricultores, dos camponeses, eles retiravam através da agricultura atributos para poder pagar impostos aos impérios, certo? Bom, continuando. Então, por volta do ano de 1450, a civilização Inca era uma civilização muito forte, principalmente porque o exército tinha muita força. E eles expandiram muito o seu território. E cada vez que eles expandiam o território, também expandiam a sua agricultura. Acontece que eles no princípio, eles não tinham muitas boas técnicas agrícolas, mas eles foram aperfeiçoando com o tempo, certo? E da agricultura,
os camponeses tiravam impostos e pagavam tributos ao império. E como que eles pagavam esse atributo? Com parte do que eles produziam. Os incas, eles não usavam moeda, eles não usavam dinheiro. Então, eles faziam uma troca. Essa troca se chama escambo. Eles trocavam o que eles produziam por outros produtos, certo? A professora vai explicar para vocês alguns exercícios e também algum joguinho que vocês irão observar nas páginas. Olá, quinto ano! Vamos dar continuidade à nossa aula de história de hoje. A professora Carol já fez toda a explicação para vocês e agora eu vou pedir para vocês acompanharem comigo no livro algumas atividades, tá bom? A partir da página 136, abram o livro aí com a professora, por favor. Vocês têm um texto que é sobre o historiador. Você é o historiador, que fala sobre a máscara. Tem aí uma imagem para vocês verem, a máscara asteca, em homenagem ao deus Milho, chamado Centeó. Aí vocês têm que ler esse pequeno texto e responder as perguntas da página 137, tá certo? É sobre o historiador. Nós vamos seguir para a página 139, onde tem as seguintes atividades. De acordo com o texto, responda as perguntas a seguir. Com base na descrição do jogo de bola feita na página anterior, justifique a afirmação. Tá certo? Página 138, onde a professora explicou sobre os jogos para vocês. Os povos antigos da América gostavam de jogos, mas não os consideravam uma atividade competitiva, mas sim uma cerimônia religiosa. Então, justifique essa afirmação. Era assim que acontecia? O que vocês acham? Vocês têm que justificar esse trecho que está sendo descrito aqui. Na letra B, com a orientação do professor, reúna-se em grupo ou com os colegas, porém nós não estamos podendo fazer essa atividade com os colegas no momento. Então, vocês vão precisar fazer individualmente em casa, tá bom? Em uma folha avulsa, elabore a representação visual do jogo de bolas astecas e em seguida explique à turma. Então, vocês vão pegar uma folha avulsa, pode ser um sulfite, e elaborar uma representação visual, um desenho de como vocês imaginam que seja o jogo daquela época, tá? O jogo de bola dos astecas. E vamos mostrar para a turma depois, no nosso momento online, a atividade pronta, tá? É mais uma atividade para vocês fazerem, fora a atividade do livro. Em sua opinião, que competição atual se assemelha ao jogo de bola dos astecas? Explique sua escolha. Então, qual tipo de jogo, qual tipo de esporte que vocês acham que se assemelha ao jogo de bola dos astecas? E você tem que colocar a sua opinião sobre esse assunto, tá? Seguindo na página 140, tem um jogo que a professora vai colocar para vocês no final do vídeo, as regras e como se joga, tá? Esse jogo, ele é muito parecido com o Ludo. Todo mundo já jogou Ludo, não jogou? É um jogo bem conhecido. Então, vocês vão destacar lá no final do material complementar o tabuleiro, os personagens são chamados de avatar. Então, vocês têm que destacar o material, montar os avatares para realizar a jogada. Tem as regras e a professora vai montar para vocês o videozinho jogando, tá certo? Tenta jogar em casa com a família, que vai ser bem divertido. Seguindo na próxima página 144, aqui nós estamos falando sobre o Machu Picchu. Tem um pequeno texto, aqui temos a imagem para vocês verem, tá? Uma imagem igual a que vocês têm no livro. Tem um pequeno texto e duas perguntinhas para vocês responderem sobre esse texto. Após ler o texto, reflita com seus colegas e responda ao que se pede. Essas perguntas estão na página 145, tá bom? Você concorda com as ações tomadas em relação aos turistas que visitam a cidade de Machu Picchu?
Por quê? Justifique a sua resposta. Então, você vai dar a sua opinião sobre o texto, sobre o que os turistas, sobre o que acontece com os turistas da cidade lá do Machu Picchu. Quais foram os prejuízos ambiental e histórico que os turistas já causaram a Machu Picchu? Essas respostas estão no texto da página anterior, onde explica certinho sobre o turismo lá em Machu Picchu. Vamos seguir para mais uma atividade. Nós temos aqui o quipu. Olha só, temos uma imagem aqui e tem a imagem na página 146 para vocês acompanharem, que era o colar que eles usavam para fazer a contagem decimal. Cada nozinho que tinha nesse colar indicava uma dezena e aí eles faziam a contagem dessa forma, utilizando o colar. Nessa mesma página tem uma questão para vocês responderem sobre o colar quipu. Imagine que você é um inca e precisa utilizar o quipu. Para quais atividades esse instrumento seria necessário? Onde vocês acham que eles poderiam utilizar? De que forma esse quipu? Aí vocês vão responder. No espaço, no livro, vocês podem observar que não tem espaço com linhas para vocês responderem. Então, vocês podem anotar ou fazer uma linha embaixo do livro ou anotar a resposta no caderno de história, tá bom? Seguindo na página 147, a nossa última página de atividades, assinale verdadeiro, V ou F para falso. A sedentarização dos maias foi aperfeiçoada por meio das técnicas agrícolas de irrigação, verdadeiro ou falso. A maioria da população maia vivia na cidade e era formada por comerciantes e artesãos. Ou os maias eram politeístas, pois em seus templos eram cultuados vários deuses. Então, nessas três opções, vocês vão colocar se é falso ou verdadeira a informação. Lembrando que todas as atividades, as respostas, vocês vão encontrar no texto. Então, se não lembra da explicação da professora da aula, volta lá no texto, procura a resposta que tem tudo nos textos, tá bom? Número 2, pinte o quadro com a resposta correta. A civilização maia se desenvolveu na Mesoamérica por volta do ano 300. Sobre a sua estrutura política, podemos afirmar que os maias se organizavam em uma aldeia, um império, vários reinos rivais ou uma cidade e estado. Aí vocês têm 4 opções, porém só uma resposta, tá bom? Vou dar uma dica para vocês, somente uma resposta. O número 3, descreva os grupos sociais que constituíam a civilização maia, que viviam na área urbana. Então, quais grupos sociais viviam na área urbana e quais grupos sociais viviam na área rural, tá certo? Lembrando que tudo tem lá no texto. Não lembra da resposta, não tem problema. Volta, faz a leitura, pesquisa e façam as respostas, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje de História. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Se houver dúvidas, anotem no caderno, anotem no livro e a gente conversa depois no nosso momento online, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula.